Então o de hoje vai ser o judaizante, o inimigo da cruz de Cristo. Mas nós vamos dar continuidade ao estudo, a carta de Paulo aos Filipenses, a igreja que estava em Filipe. Hoje no capítulo 3, abra aí no capítulo 3, vamos meditar, vamos expor dos versos 1 até o 11. E falando das ministrações anteriores, lembra que essa igreja de Filipe, ela sofria dois ataques. Um ataque interno, porque surgiu dentro da igreja os partidos, então tinha contendas, tinha murmurações, irmão contra irmão, era um ataque interno. E tinha o ataque externo, ou os ataques externos, já que nós vamos ver que são pelo menos dois, que na verdade é o judaísmo e o dualismo grego. Vai ficar para o próximo. De 1 a 11, vamos falar do judaizante. De 12 até 21, vamos falar do dualismo grego. E então, antes de mais nada, o que era ou que é ou que são os judaizantes? Diga judaizante. Então, os judaizantes eram os gentis que se convertiam ao judaísmo, e agora ele se convertiu e dizia: olha, Jesus não é suficiente para lhe salvar. Você precisa sim aceitar Jesus, precisa receber Jesus sim, como seu Senhor e Salvador da sua vida, mas precisa fazer mais algumas coisas. Quais são elas? Precisa seguir a lei de Moisés, que entre outras coisas, lá no capítulo 17 de Gênesis, Deus pediu para Abraão fazer a circuncisão, o pacto da circuncisão, quando Deus fez uma aliança com Abraão, e seguiu até aqueles tempos. Quando Jesus veio ao mundo e passou pela cruz, como nós conhecemos tão bem a história, ele foi o sacrifício perfeito, ele é o Cordeiro Santo que nos traz a paz. Então Jesus sozinho é suficientemente capaz para nos salvar, e não precisa mais fazer mais absolutamente nada. Diga amém. Jesus não precisa de ajuda, não precisa de complemento. E os judaizantes não entendiam isso. Diziam: não, tá certo você se converter a Jesus, ótimo, ao cristianismo, mas você precisa fazer a circuncisão e obedecer toda a lei de Moisés. E aí Paulo, já estou em Atos 15, tá? Eu vou já chegar no texto, estou só lhe contextualizando. Em Atos 15, capítulo 15, Paulo e Barnabé estavam em Antioquia, e aí se levantou tamanha contenda lá, porque se levantou esse judaizante dizendo que tinha que se fazer tudo isso que já acabamos de falar, e Paulo disse: não, Jesus é suficientemente capaz, não precisa fazer mais nada, é só crer, é só aceitar. E aí deu uma confusão tão grande que eles resolveram ir para Jerusalém, fazer um concílio em Jerusalém, ouvir todos os apóstolos, houve uma grande reunião, todos os apóstolos de Jesus. Pedro se levanta e diz que concorda com Paulo e Barnabé, diz que realmente não é preciso mais fazer isso, colocar esse peso. Ele cita até uma palavra de Jesus, quando Jesus, falando aos fariseus, Jesus diz que os fariseus ele colocava um fardo muito pesado às pessoas, mas ele mesmo, com o próprio dedinho dele, não era capaz de carregar. Então Pedro cita esse texto de Jesus e diz: não precisa. Os gentios, eles receberam inclusive o Espírito Santo, que é o selo da salvação. Então não precisa. Aí se levanta Tiago, que inclusive foi quem presidiu
ali aquele concílio, e ele diz e determina que realmente não precisa mais haver a circuncisão e nem tampouco seguir a lei. Ele determina 3 coisas, que eu vou citar muito rapidamente, eu quero ir para o texto. Agora, somente 3 coisas precisam ser feitas. A primeira é que você se abstenha de qualquer comida, alimento sacrificado a ídolos, que você também se abstenha de comer animais sufocados pelo seu sangue, e também você se abstenha de todas as impurezas sexuais. Então, 3 coisas Tiago coloca. E levanta-se uma pessoa por nome de Judas, não é o Judas que traiu Jesus, Judas e Silas, e ele leva carta assinada pelos apóstolos, enviam os 2 mais Paulo e também Barnabé até Antioquia, para que lesse a carta e levasse os 2 como testemunha, para que dizer que daquele dia em diante não era mais preciso fazer coisa nenhuma a não ser aceitar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida. Se você já aceitou, diga aleluia. Mas o que a gente vê, depois de 2000 anos aproximadamente, hoje a gente ainda vê essa mistura que em teologia se chama de sincretismo religioso, que nada mais é do que as misturas do judaísmo, judaizante, até nos nossos dias hoje, quando Paulo já trabalhou tanto tempo atrás, declarando que nós não precisamos fazer absolutamente nada a não ser receber e crer nesse Jesus Cristo maravilhoso. Diga amém. E nesse contexto agora nós vamos para o texto, como fazemos, vamos ler versículo por versículo, Filipenses capítulo 3, apenas o 1, depois a gente vai até o 11. Posso ouvir amém? Amém. Se você está com a Bíblia aberta, diga glória a Deus. Mantenha ela aberta, por favor. Sim. Versículo 1. Meus irmãos, quanto às outras coisas, alegrai-vos no Senhor. Para mim não é difícil escrever as mesmas coisas, e isso vos dá segurança. Então Paulo diz assim: irmãos, alegrai-vos no Senhor. Diga para o irmão do seu lado: alegrai-vos no Senhor. Diga. Por que Paulo estava dizendo isso, se ele mesmo estava preso? Porque essa alegria deve ser na salvação. Se você é salvo, diga glória a Deus. Então, se você é salvo, você deve se alegrar no Senhor, independente de circunstâncias, independente de adversidade, independente de aflições. Jesus mesmo disse: no mundo tereis aflições. Você vai passar por adversidade, por problemas, por calúnias, mas você deve permanecer alegre, porque você é um peregrino, você não é desse mundo, você é cidadão do céu. Diga amém. E Paulo diz que ele costuma repetir as mesmas coisas, os mesmos ensinamentos. Claro que a gente aprende que em didática, quando mais nós repetimos, por que às vezes a gente até pede para repetir? Porque à medida que repetimos, vamos gravando, vamos aprendendo. Então é didático você repetir. Paulo diz: olha, eu costumo repetir mesmo. Nesse mesmo estudo de Filipenses, tem várias vezes que ele fala: alegrai-vos. Muitas vezes, porque ele queria que as pessoas de Filipenses e você aqui entendesse que a nossa alegria tem que estar centrada em Cristo. Não são as adversidades, porque você pode estar passando pelo maior perrengue aí da sua vida, e dizer: como é que eu vou ficar alegre? Alegre porque seu nome está escrito no livro da vida. Alegre porque um dia Deus vai mandar que os anjos venham sobre você e enxugar dos seus olhos todas as suas lágrimas. Mas isso é no dia, não é hoje. Talvez aqui tenha maior dificuldade. Continue passando pela prova, dando glória a Deus. Posso ouvir um glória a Deus?
Então, independentemente de como você chegou aqui, como você esteja, continue se alegrando no Senhor, pelo que Ele já fez na sua vida, pela certeza que você tem. É isso que Paulo está dizendo. Então, irmão, alegrai-vos no Senhor. 2. Tomai cuidado com esses cães, cuidado com o mau obreiros, cuidado com a falsa circuncisão. Então Paulo, isso aí tudo são sinônimos. Ele chama o judaizante de cães, de falsos obreiros, e chama ele de falsa circuncisão. 3 coisas que são a mesma coisa, tá? Mas por que cães? Jesus mesmo, lá em Mateus 15, a Bíblia nos conta que ele foi ali pela região da Sírio-Fenícia, região grega, e aí veio uma mulher que tinha uma filha que estava, assim que a Bíblia diz, estava horrivelmente endemoniada, e ela se prostra, Mateus 15, lá pelo 23 em diante, ela se prostra e adorou a Deus, e chamou ele de Senhor, e pediu para ele libertar a filha. Sabe o que Jesus respondeu para ela? Muito duro, diz assim: olha, eu vim enviado senão para a casa de Israel. E chamou aquela mulher dos cães. Eu vim para a casa de Israel e não para os cães. E quando você lê isso aí, você vai dizer: poxa, Jesus foi tão duro com essa mulher, chamou ela de cadela, de cachorra. Não é bem assim, eu vou tentar explicar um pouquinho. Todas as pessoas que não era judeu, que eram gentis, eram considerados cachorrinhos, cães. Por que isso? Isso era uma frase pronta que Jesus usou, tá? Era uma frase que existia, porque os cães, naquele tempo, daquele contexto do Oriente Médio, eles eram considerados animais impuros. Então o que Jesus estava querendo dizer para ela? Olha, eu vim para o povo que tem uma aliança comigo, eu não vim para um povo que não tem aliança, eu só vim para os filhos, para o da casa de Israel. Diga misericórdia. Porque você também é gentil. Fosse no tempo de Jesus, ele ia chamar de cachorro também. Mas eu vou lhe dar um texto bonito para você se alegrar. Depois que eu terminar, eu queria que você aplaudisse ao Senhor. O Evangelho de João, capítulo 1, nos versos 11 e 12, diz assim: Jesus veio para os seus, mas, calma, falta o 12, mas os seus não receberam. Mas todos aqueles que receberam, a saber, os que creram no seu nome, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluia! Então o plano original de Cristo era só para Israel, mas Israel negou Jesus, não aceitou Jesus, e graças a Deus por isso, que aí chegou para todos nós, os gentis, e hoje somos alcançados pela graça maravilhosa. Diga glória a Deus. Mas ele chama os judaizantes de cães, depois ele chama de falsos obreiros, porque eles traziam justamente essa mistura, esse sincretismo, querendo colocar a lei de Moisés, um fardo pesado, que ninguém conseguia carregar, como o próprio Jesus diz, e como o próprio Pedro diz. Eles jogam um fardo pesado e eles não querem nem mover com a ponta do dedo, dedinho menor. Então, os fariseus fazem todas essas coisas, e aí Jesus chama de cães, e Paulo também chama de cães, e agora Paulo chama de falsos mestres, e por último ele chama, me ajuda aí Marcelo, terceiro, e por último ele chama de falsa circuncisão. Falsa circuncisão. O que é isso?
Essa palavra no grego é mutilação, porque eles acreditavam que para ser salvo, além de aceitar Jesus, os apêndices que tinham que ter, uma delas era que tinha que se circuncidar. Aí Paulo chama essa circuncisão dos judaizantes de falsa circuncisão, e Paulo usa uma palavra grega que chama de incisão ou mutilação. O que Paulo está querendo dizer com isso? Isso não é circuncisão, isso aí vocês estão se mutilando, estão se cortando. É isso que Paulo está dizendo, falsa circuncisão, porque a verdadeira circuncisão hoje é no coração. Diga amém. É o seu coração que tem que estar convertido, não é o seu corpo, não é as marcas. Isso não significa nada, até porque na lei marcar o corpo era pecado, porque eles marcavam o corpo para ídolos, mas não vamos entrar nesse assunto hoje. Vamos lá, 3. Porque nós é que somos a circuncisão, nós servimos a Deus em espírito e nos orgulhamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Amém. Então ele diz assim, olha, porque nós é que temos a circuncisão verdadeira, porque a nossa circuncisão verdadeira não está mais em mutilar corpo, está no espírito, está no coração. Isso é muito bem entendido quando Jesus se encontra com a mulher samaritana de João 4, no 23 e no 24. Aquela mulher viu que Jesus era profeta e disse: Senhor, me tira uma dúvida agora, já que eu sei que tu é profeta, já que tu sabe das coisas, aonde é que eu devo adorar? É em Jerusalém ou aqui no Monte Gerizim? Jesus diz: mulher, vem a hora, e já chegou a 23. Mulher, vem a hora, e já chegou a hora que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, não em Jerusalém, nem no Monte Gerizim, mas adorarão em espírito e em verdade. Diga glória a Deus. Já falou o Senhor mais uma vez? Graças a Deus. Então nós que pertencemos à verdadeira circuncisão, não precisamos mais mutilar os nossos corpos, mas precisamos rasgar o nosso coração. A circuncisão agora é no espírito, é em verdade. É isso que Paulo, e não posso me gloriar na carne. Você vai já entender aqui o que é se gloriar na carne. 5, é o 4 ou 5? 4. Se bem que eu poderia até mesmo confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, muito mais eu. Então o que Paulo está dizendo? Olha, vocês ficam se gloriando aí na carne, se mutilando, querendo guardar a lei, está tudo errado. Se tem uma pessoa aqui que teria condições de se gloriar na carne, seria eu. Aí ele vai seguir os atributos dele. Eu quero que tu esqueça agora a leitura, vai dizendo de um por um. Primeiro eu até ajudo. Primeiro não, acho que eu não vou ajudar. Vai, diz o primeiro. Primeiro atributo de Paulo, da carne, israelita, né? Sei lá. Vai lendo que tu vai encontrar. Vai lendo. Fala aqui, 4? Sim, não, 5. Lê. Circuncidado no 8º dia. Pronto, aí que eu quero. Circuncidado ao 8º dia. O que Paulo estava querendo dizer? Porque o judeu, filho de judeu, o judeu nascido judeu, ele é circuncidado no 8º dia. Foi assim com Isaac, foi assim com Jesus, foi assim com Paulo. O que Paulo está querendo dizer? Olha, se tem alguém que para se orgulhar, na carne sou eu, porque eu sou judeu puro sangue, eu tenho pedigree, eu fui circuncidado, não como vocês. Primeiro aceitaram Jesus, estão todos confusos, seguindo a lei, seguindo Jesus, estão perdidos, e aí você vai e faz a circuncisão. Não, eu fui circuncidado ao 8º dia, como diz a lei, e não
Como diz Ismael foi circuncidado com 13 anos, porque Ismael já era um pouquinho grande. Abraão foi bem velho, né? Abraão, eu acho que com 90 e alguma coisa. E Ismael tinha 13 anos. Ele diz: nem como Ismael, nem tampouco como Abraão, mas como Jesus, como Isaac. 8º dia. Então eu posso me orgulhar, vocês não. Vocês estão se circuncidando, não sabem nem o que significa isso. Vocês estão se mutilando. Próximo. Vai só lendo. Da descendência de Israel. Sim, tem uma tribo de Benjamim. Para. Eu sou da tribo de Benjamim. O que significa isso? Paulo primeiro, várias coisas. Paulo primeiro, conhecia a sua linhagem. Olha só, Benjamim foi o 12º, estava na visão, né? Filho de Jacó, o mais novo, caçula, como nós dizemos. E ele nasceu, sabe aonde? Na terra de Canaã. Foi o único que nasceu na terra de Canaã. Diga glória a Deus. Os demais ninguém nasceu. Então eu sou da tribo de Benjamim. Benjamim, que teve o primeiro rei de Israel, Saul. Benjamim foi uma das poucas tribos, ou a única, juntamente com Judá, que não se desviou, seguiu o trono de Davi. Você conhece a história? Um belo dia as 12 tribos se separaram, 10 seguiram a Jeroboão, 2 permaneceram firmes a Roboão, que era filho de Salomão, Salomão filho de Davi. E aí, quais foram as 2 que permaneceram firmes à casa de Davi? Judá e Benjamim. Então ele disse: eu sou Benjamim, eu sou de Benjamim, eu tenho orgulho, eu teria motivo para me orgulhar na carne. Próximo, continua lendo. Hebreus de Hebreu. Para. Hebreus de Hebreu. O que é isso? Meu pai era hebreu e eu também sou hebreu. O que significava? Eu nasci hebreu. Eu falava, se fosse hoje, né? Eu falo hebraico, eu falo aramaico. Paulo, nós conhecemos que ele era poliglota, falava várias línguas, mas ele gostava mesmo era do hebraico, a língua da nascença, o aramaico. Jesus na adolescência falava aramaico. Ele disse: olha, eu falo aramaico, eu falo hebraico. Talvez vocês não sabem nem falar hebraico, porque vocês são convertidos ao judaísmo. Eu sou puro sangue. Vocês talvez falem só grego. E eu falo grego também? Falo, Paulo. Eu falo grego, eu falo aramaico, eu falo hebraico. Eu sou puro sangue, eu sou hebreu de hebreu. Vamos lá, avança. Quanto à lei, fui fariseu. Para. Quanto à lei, eu fui fariseu. Fariseu era uma das seitas do tempo de Jesus. Existiu 4 seitas. Vou tentar dizer, se eu me esquecer aí, você até pode me ajudar. Mas existiam os fariseus e os saduceus, os zelotes e os herodianos. Pronto, consegui dizer as 4. Mas os fariseus, a palavra fariseu vem da mesma raiz de santo, hagios no grego, que fariseu significa literalmente separado. E os fariseus nasceram, a seita dos fariseus nasceram para combater o dualismo grego de Platão, que eu vou falar na próxima ministração, que começou a entrar o helenismo grego entrando em Israel, e os fariseus disseram: opa, se separaram, disseram: não, nós somos aqui, vamos manter a integridade, vamos manter o compromisso de sermos fiéis ao início. E aí os fariseus nasceram desse jeito, só que depois eles perderam a linha, mas o início dele foi muito bom. E Paulo diz: olha, eu sou fariseu, eu pertencia, Paulo não era mais, tá? Eu pertencia à seita dos fariseus, aqueles mais zelosos, aqueles mais compromissados com a lei. É isso que Paulo está querendo dizer. Avança. Quanto à lei, perseguia a igreja. Amém. Então ele disse: olha, eu era tão fariseu que enquanto uns até aceitavam essa nova religião que surgiu, que era o cristianismo, que não era nem cristianismo, no começo era religião do caminho, era o caminho.
E ele disse: olha, eu era tão fariseu, eu era tão zeloso que eu perseguia, eu achava que isso aí estava errado, eu ainda não tinha caído as escamas dos meus olhos, e eu entendia que era errado, e eu perseguia, matava, prendia, fazia, e acontecia. Atos 7 e 8, quem quiser ler com mais calma, quando morre o primeiro mártir da história, Paulo está lá, né? Estevão, Paulo está lá, consentindo com a morte de Estevão. Então ele era um zeloso ali. Ele disse: se tem alguém para se orgulhar na carne, sou eu mesmo, porque eu sou para valer. Tudo que eu faço, eu sou intenso. É isso que Paulo está dizendo. Vamos avançar. Quanto à justiça que há na lei, eu era irrepreensível. Então ele também disse que ele era irrepreensível. Não é que ele não tinha falha, não é que ele não tinha pecado, é que ele seguia a lei à risca. Então ele diz: olha, se é para se orgulhar, quem tem mais motivo aqui sou eu, não vocês. E aí ele começa a colocar essas que aparentemente parecem ser qualidades, mas para quem é convertido isso não é mais qualidade. Vamos ver na sequência, vamos lá. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por amor de Cristo. Então quando ele se converte a Jesus Cristo, tudo isso que são atributos de quem andava pela lei, atributos de qualidade, atributos maravilhosos, ele diz: olha, tudo que isso para mim parecia ser lucro, e era lucro, isso para mim se tornou em perda. Isso não tem valor nenhum, porque agora eu estou em Cristo. E se você também está em Cristo, diga amém. E em 2 Coríntios 5,17 diz assim: aquele que está em Cristo é nova criatura, eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então, se você está em Cristo, você precisa experimentar, andar em novidade de vida. Diga aleluia. Então Paulo diz: eu ando em novidade de vida. Isso que era lucro, agora isso para mim é perda, isso não tem valor nenhum, isso tudo eu jogo fora. Avança. Sim, de fato, também considero todas as coisas como perda, comparadas com a superioridade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual perdi todas essas coisas, e eu as considero como esterco, para que possa ganhar Cristo. Amém. Então acho que daqui a pouco vai ter que ler de novo. Tem 3 coisas aí que eu só acho que eu vou conseguir dizer 2, então ler de novo, eu pego a terceira. Então o que ele está dizendo? Ele diz: olha, isso aí parecia ser lucro, mas quando eu me converti, quando eu tive encontro com Jesus, isso tudo para mim isso é perda, porque eu tive o conhecimento de Jesus. Esse conhecimento no grego é gnosko, que é conhecimento de relacionamento. Diga para o irmão do seu lado, toca no irmão do seu lado, com muita gentileza, com muita educação, diga assim: com Jesus, você não precisa só conhecer, você precisa ter experiência. Posso ouvir amém? Então Paulo diz assim: quando eu conheci Jesus, quando eu tive uma experiência genuína com Jesus, quando eu tive um encontro verdadeiro com Jesus, isso aí tudo virou perda, porque agora eu tenho lucro. Mas lê que eu já esqueci, for 2. Lê de novo, tudo. Pode ler completo o versículo todinho. Sim, de fato também considero todas as coisas como perda, comparadas com a superioridade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual perdi todas essas coisas, e eu as considero como esterco, para que possa ganhar Cristo. Amém. Então ele considera todas essas coisas como esterco. Esterco, para o bom entendedor aí. Posso ouvir um amém? Você já entendeu o que é que eu traduzo, o que é esterco? Já deu, né? Então Paulo considerou isso como refúgio, como esterco, como lixo, como tudo que não presta. Em alguma, se você quiser ao pé da letra, como fezes que sai. E como Jesus disse, sai e vai para lugar escuso, assim que Jesus falou, né?
Jesus falou do número 2. Mas vamos avançar. Diz o versículo para mim. Não tenho por minha a justiça que procede da lei, mas sim a que procede da fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Amém. Quando nós aceitamos Jesus, quando nós nos convertemos, tem algumas coisas que nós recebemos instantaneamente, tem algumas coisas que nós recebemos de uma forma processual. Uma das coisas que nós recebemos instantaneamente se chama a justiça de Deus, que em teologia nós chamamos de justificação. Diga para o irmão do seu lado: você é justificado por Cristo. O que é isso? Quando o diabo vem lhe acusar, ele não vê mais você, ele vê Cristo na cruz do Calvário. Isso eu posso conjecturar. Jesus rindo diz assim: está pago. Aqui não tem mais argumento, porque eu tomei o lugar dele. O sacrifício de Jesus foi perfeito. Em teologia nós chamamos que é o sacrifício vicário, que é o sacrifício substitutivo. Ele toma o seu lugar, ele toma o meu lugar e morre por você, morre por mim. E agora a Bíblia diz em Romanos 8:1: e agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito. Diga aleluia. Então Jesus toma o meu lugar e o seu lugar, ele justifica, porque você por si só nunca poderia pagar o preço dos seus pecados. Quando isso é ilustrado em Mateus 18, a partir do 23 em diante, a parábola do credor incompassível diz que tinha uma pessoa que devia 10.000 talentos, que era uma dívida impagável, inegociável. E aquele senhor, porque a pessoa pede para que ele perdoasse, aquele senhor vai e perdoa toda aquela dívida. Então você tinha para com Deus uma dívida impagável, inegociável. E aí Jesus vai e diz: se esse é o problema, eu pago, eu quito, está quitado, está pago, está consumado, não tem mais nenhuma dívida, você é livre. Diga amém. O sangue de Jesus Cristo, o Filho, nos purifica de todo, e eu acrescento um pouquinho, de todo e qualquer pecado. Amém. Vamos lá, diz o número. É o versículo 10. Isso. Para conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, identificando-se com ele na sua morte. Então, quando nós conhecemos a Jesus, nós somos participantes. A função do batismo é essa: nós morremos juntamente com Cristo, mas depois nós ressuscitamos com Ele e estamos assentados nas regiões celestiais, reinando com Cristo em glória. Claro que isso aí isso aí é por fé, mas se você não se desviar, quando você morrer, vai se cumprir literalmente. Você vai estar com Cristo reinando em glória. Por fé você já está assentado nas regiões celestiais, acima, a Bíblia diz assim, acima de principados e potestades. Por isso que diz assim, que o inimigo não pode mais lhe tocar, se você estiver em Cristo. Então você é participante da ressurreição de Cristo. Diga amém. Amém. E vamos concluir. Versículo 11. Para ver se de algum modo consigo chegar à ressurreição dos mortos. Amém. Então, conclui-se dizendo que, Paulo, conclui-se dizendo que para que de algum modo ele alcance a ressurreição naquele último dia. Naquele último dia todos vamos ressuscitar. Infelizmente, uns para a perdição, outros para a salvação. Mateus 25.
Então, o prêmio maior vai ser naquele dia, quando nós vamos ressuscitar e vamos receber um corpo incorruptível, um corpo glorificado, um corpo nos mesmos moldes que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo tem e teve aqui na terra quando Ele ressuscitou. Aquele corpo que atravessa as paredes, aquele corpo que se desloca numa velocidade que não dá para mensurar. Assim como Ele, nós seremos e estaremos com Ele para sempre. E aí naquele dia não haverá mais choro, nem tristeza, nem dor, e seremos felizes eternamente. Embora hoje podemos passar por dificuldade, hoje podemos passar por aflições, por adversidade. Eu não sei como você chegou aqui, mas eu quero dizer uma coisa: permaneça firme, aguente, porque vale a pena. O que tem para você é um troféu, é uma bênção muito grande que vale a pena você esperar. Posso ouvir amém? Amém. Então vá ficando em pé para nós orarmos. Gostaria que o louvor se preparasse. Vamos fazer uma oração. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela vida de Paulo, meu Deus. Obrigado porque deixou esses ensinamentos tão maravilhosos que até hoje, meu Deus, serve para a Tua igreja, tão atual. Parece que ele escreveu ontem para a igreja da base 14, meu Deus, para nos instruir das misturas, do sincretismo religioso, do judaísmo, dos inimigos da cruz de Cristo. E ele diz: acautelai-vos, vigiai, presta atenção, cuidado, porque esses inimigos continuam querendo entrar na igreja, trazendo uma mistura, uma falsa doutrina, trazendo um engano. Meu Deus, nos ajuda a vigiar, como Paulo disse, meu Deus, que possamos estar atentos, meu Deus, que não possamos aceitar nenhuma mistura, que possamos entender e crer na suficiência de Cristo, meu Deus, entendendo que a morte de Cristo, o sacrifício de Cristo foi suficientemente capaz para nos salvar, e não precisamos acrescentar nada, ao ponto de estar escrito que pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Meu Deus, não precisamos acrescentar nada. Se fazemos alguma coisa, é por amor a Cristo, e porque entendemos que o amor de Cristo nos constrange, e precisamos fazer alguma coisa sabendo que nada disso vai acrescentar alguma coisa, porque o profeta Isaías mesmo diz que a nossa justiça é como um trapo de imundície. Meu Deus, nos ajuda a permanecer firme na caminhada, nos ajuda a permanecer fiéis à Tua palavra, não nos desviando nem para a direita nem para a esquerda, não aceitando nenhuma mistura, nenhuma contaminação, mas que possamos permanecer no Teu Evangelho genuíno, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. E você diz aleluia, amém, aplaude o Senhor bem forte e vamos cantar com alegria.